Olá, eu, Isabel Juliane, tenho 47 anos. Sou agora, no momento, sou de Astorga, moro aqui em Astorga. Fiquei casada há 20 anos, estou separada há 4, no caso seriam 24 anos, né, se estivéssemos juntos. Devido a uma traição, eu fiz o divórcio e vim embora para cá. Morava em Curitiba, né? Morei 20 anos em Curitiba e quando eu descobri que estava sendo traída, comecei a fazer 40 madrugadas para que Deus pudesse me orientar aquilo que eu deveria fazer. Como eu morei no quintal da minha sogra, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. No caso, eu vim embora com um carro, um cachorro e um filho de 8 para 9 anos, e o de 17 para 18 ficou com o pai. Como eu já havia previsto, né, que aconteceria de que o pai não cuidaria do filho, foi o que aconteceu. Então eu vim morar com os meus pais aqui numa cidade do interior, né, numa chácara, aonde eu comecei a trabalhar de doméstica. Saí de uma empresa chamada Jasmine em Curitiba, alimentos que a gente mexia com grãos. Eu pesava a receita da granola e por esse devido ocorrido eu pedi para me mandar embora e vim embora com meus pais. Aqui fiquei por 3 anos em um quarto na casa deles, né, trabalhando de doméstica, e nesse trabalho eu conheci, era um casal de pessoas idosas, assim. E quando eu estava lá com 6 meses que eu estava trabalhando para eles, o meu patrão faleceu de câncer também. E aí, passando-se 2 meses depois, eu descobri que também estava. Aí, então, de junho até outubro, eu fiquei fazendo os exames. Aí, em novembro, fiz a cirurgia e dezembro me encostei. E aí foram longos meses de tratamento, né? Entre cirurgia e tratamento, quimioterapia, radioterapia. E nesse meio tempo, o meu filho disse assim para mim: mãe, se você morrer, quem vai cuidar de mim? E assim, eu olhei para ele e eu não pude ter respostas, porque as pessoas acham que um câncer, ele mata. Ele deixa a gente debilitado fisicamente, espiritualmente, tudo. Mas assim, eu posso louvar o Senhor porque quando me propus a orar para Jesus e falar: Senhor, eu me lembrei de Nabucodonosor, né? Que ele pediu uns anos a mais para Deus para que ele pudesse viver. E Deus concedeu. E eu disse então assim: Senhor, permita que eu viva 10 anos, porque ele estava com 9, com mais 10 são 19, ele já estaria de maior, que ele poderia se virar sozinho sem o apoio de pai e de qualquer outra pessoa que fosse. E eu comecei a orar. À noite eu colocava um fone de ouvido e ali eu ouvia aquelas músicas que mais me tocavam meu coração. O Adoradores 3, Incomparável, aquela música foi o que mais me ajudou. E agora do Ludic, A Casa do Senhor. Então, às vezes a gente olha para Deus assim e a gente não vê. E nesse meio termo todo, desses anos todos, desses 3 anos que eu tô aqui, 4 agora, né? Que vai fazer que eu tô aqui, eu fui para uma batalha espiritual, bem dizer, porque a gente ora e a gente pede, a gente confia, mas a gente não vê, né? O agir de Deus às vezes. E comecei a tratar. Eu ia todos os dias, eu fiquei internada, depois
Comecei a fazer as quimioterapias de 20 e 21 dias. Quando foi a primeira quimioterapia, o médico olhou para mim e falou assim para mim: eu aconselho você a raspar o cabelo, porque ele vai começar a cair e você vai começar a se sentir incomodada. Então você raspa o cabelo e aí depois a gente vê o que a gente faz. E aí eu comecei a lutar. Eu falava assim: Senhor, deixa o meu cabelo, né? Não permito que o meu cabelo caia. Mas foi a primeira coisa que Deus permitiu: o meu cabelo, minhas sobrancelhas, meus cílios, todo o meu pelo do meu corpo todo. E quando eu deparei com com aquela, com aquela visão no espelho de que eu estava sem nada na cabeça. E aí então eu resolvi olhar e falar assim: não, eu tô viva, né? Eu tô viva. E o médico falou para mim assim: olha, você não vai poder mais muito movimentar o teu braço, né? Erguer o braço para pentear o cabelo e tal, você vai ficar limitada. E eu disse: Senhor, como eu vou ficar limitada se se o meu trabalho é de doméstica? Como que eu vou fazer? Eu tenho um filho para criar, moro com os meus pais, eu dependo de mim mesmo para me sustentar. E cada vez mais eu olhava para o céu e eu não via saída. Quando foi um dia, eu de madrugada clamei ao Senhor, falei: Senhor, eu estou aqui. Usa-me, transforma-me, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu sei que o Senhor tem uma bênção grandiosa na minha vida. Me coloca perante a mesa dos meus inimigos e me ajude, Senhor, a ser forte e fiel a Ti até a morte. E eu tenho meu filho, Pai, eu preciso da Tua ajuda. E foi aonde que começou a transformação. O pastor olhou para mim e disse assim para mim: Isabel, você fala muito bem, você é, se expressa bem. Tenta pregar na igreja. Eu falei assim: gente, vocês estão todos doidos? Como que eu vou pregar na igreja se eu não sei nem nada? Eu sou só membro. Não, Isabel, você ajuda um, você ajuda o outro, você faz uma coisa, você faz outra, você leva, você busca. E assim, ele falou assim: você fala muito bem. Eu conheço o pastor que você veio da tua igreja, disse que você é uma pessoa assim, que você se expressa bem. Eu falei assim: meu Jesus, comecei a pregar. Aí comecei a cantar. Aí comecei a fazer as coisas para Deus. Aí comecei a pensar. Às vezes Deus tira você do chão para que você tenha asas para voar. E foi o que Ele fez comigo. Quando eu me vi sem cabelo, eu comecei a usar boina, comecei a usar lenços, comecei a usar chapéus. E através de mim, quando eu chegava no hospital, o médico olhava para mim e falava assim para mim: o que você tem de tão especial que você é diferente? Eu disse para ele: eu tenho um Deus, quer conhecê-lo? Eu te apresento. E ele sempre fazia umas brincadeirinhas. E aí, toda vez que eu chegava lá para fazer as coisas, eu sempre sorrindo. Às vezes eu saía da radioterapia com o braço queimado, né? Porque queima, com a mama queimada, doendo. Chegava em casa para fazer a compressa e outra. Eu tinha que andar de uma cidade para outra para fazer isso, porque na minha cidade não tem, né? Então eu tinha que ir para Maringá todos os dias às 4 da manhã e chegava em casa às vezes 5 da tarde. E nesse meio termo, olha como que Deus trabalha. Na esquina debaixo do hospital tem uma ONG chamado Amor ao Próximo. E aí lá eu tomava café da manhã, lá eu almoçava, lá eu tomava o lanche da tarde, nunca precisei pagar nada. E aí a gente, com essa tecnologia usando para as coisas boas de Deus, a gente pode usar o celular como uma coisa muito boa. E aí eu marcava, eu falava assim: tal dia eu tenho quimioterapia. Então, tal dia eu chegava lá, eu tinha café, eu tinha o almoço, eu tinha a janta, e eu poderia pegar lenços, eu poderia pegar touquinhas, eu poderia pegar um monte de coisa. Mas o que eu fazia? Não, não preciso. Eu sei costurar, então eu peguei uma camiseta e fiz a primeira touquinha preta para mim, que tô com meus filhos. E aí comecei a usar as touquinhas, a usar os lenços, as boinas. E eu comecei a falar: Senhor, eu tô aqui, me usa. E aprendi a me maquiar, aprendi a sorrir mesmo com a adversidade. Aí eu tenho uma amiga, aquela cabeleireira muito
muito querida. E ela olhou para mim e ela falou assim para mim: eu cortei um cabelo hoje que é igualzinho o seu cabelo. E eu vou fazer uma peruca para você. E ela fez. Ela fez essa peruca. E aí eu usei essa peruca bastante tempo, porque quando eu tinha que sair, e as pessoas não ficarem perguntando, aí então eu colocava a peruca e tudo de boa. Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: nossa, essa mulher um dia tá com o cabelo comprido, outro dia tá de boina, outro dia tá não sei o quê. E aí um dia eu vindo embora e a mulher falou assim pra mim que ela tava muito cansada, que ela ficou o dia todo no hospital e que ela queria vir embora logo e ela queria sentar na frente, mas eu falei pra ela assim: olha, eu não posso sair daqui desse lugar porque eu passo mal, né, o vento. Aí ela olhou pra mim e disse assim: você é nova ainda, não tem nada. Olha, menina, eu tirei aquela peruca, a mulher quase infartou. Ela falou assim: me desculpa, por isso que às vezes a gente olha para as pessoas e julga elas. Eu fui no mercado um dia e a moça falou assim para outra: aquela ali tá com o pé na cova. Então eu percebi, eu pude viver na minha carne que o câncer as pessoas já condenam a gente à morte, mas Jesus, ele é a vida. E eu comecei a orar às noites, às madrugadas, a falar com Deus, e foi aonde que foi me dando forças. E me ensinaram muita coisa, muito remédio, sabe, natural para eu tomar, mandou eu mudar a alimentação, e foi o que eu fui fazendo. E hoje eu tô aqui para a honra e glória do Senhor e para dizer para vocês e para qualquer pessoa que Jesus, ele é o nosso mantenedor, o nosso ajudador, que quando a gente se coloca na mão do Senhor, independente da situação, ele cuida da gente. Aí eu comecei a aí eu voltei a trabalhar, né? Quando o médico falou: olha, você já está curada, mas você tem 5 anos para você ficar ainda em manutenção, então a gente está em observação. E aí eu comecei a trabalhar de novo e minha patroa foi embora para Londrina, me mandou embora. E nesse meio termo eu falei: Jesus, e agora? Sem trabalho, restrita de bastante coisas, né, que eu não poderia fazer mais do que eu fazia. E fiquei 15 dias ajudando ela a mudar. Nesses 15 dias que eu estava ajudando ela a mudar, ela me doou metade da mudança dela para me montar a minha casa. E a filha dela me chamou para trabalhar. Aí eu disse para ela assim: mas como você quer que eu trabalhe para você se eu estou restrita a algumas coisas? Ela falou assim: minha mãe nunca falou mal de você. E olha que a minha mãe é uma pessoa difícil. E ela fala sempre que você é especial. E ela pede sempre que você ora com ela e você ora. E ela falou que a vida dela é outra depois que você entrou na casa da minha mãe. Então eu ajudo você. Eu só quero que você mantenha a casa em ordem e que você faça comida e que você é uma pessoa muito de confiança. E foi o que eu fiz. Já estou lá quase 2 anos. E nesse meio termo, a gente conversa hoje aqui, conversa hoje ali. Todos os dias a gente tomava café junta. Ela também estava com depressão, tinha os seus problemas e a gente começou a conversar e falar de Deus. Aí a filha dela foi numa igreja, a presbiteriana, e começou a frequentar, e ela, para não deixar a filha sozinha, começou a frequentar também. E aí todos os dias a gente faz o quê? A gente estuda a palavra de Deus de manhã, a gente conversa, a gente chora junto, a gente ora, a gente ri, ela se preocupa comigo, eu me preocupo com ela, e hoje ela está estudando a palavra de Deus. Embora ela não está estudando para se batizar na Adventista, mas Deus tem trabalhado naquela casa. E ela é uma outra pessoa. E eu olho assim, ela me trata como amiga. E então eu vejo, aí ela falou para mim: tô reformando o meu sobrado, e com isso tudo eu vou doar os meus móveis para você também. Aí ela me doou o jogo de cozinha e cobertores, travesseiros, jogo de sofá, racks, cadeiras, talheres, tudo.
tudo que a gente precisa numa casa. Aí eu aluguei uma casa, um pouquinho para frente da minha mãe, e hoje eu estou morando aqui, nessa casa. Então Deus me deu a cura, Deus me deu a minha casa, Deus trouxe meu filho mais velho para morar comigo agora, embora numa situação meio complicada, libertou ele de alguns vícios que ele tinha, que estava levando ele à perdição, e agora eu, mais novo, também tenho lutas com ele porque ele está com depressão, mas eu falo para os irmãos e aqueles que estiver ouvindo que Jesus é a única solução na nossa vida. E eu falo sempre, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu não ia aguentar o que eu aguentei, mas Deus estava ali. Deus falava comigo todas as noites, todos os dias: olha, filha, aguenta aí que eu tô aqui, eu tô aqui. E meu ex-marido, ele nunca se propôs em me ajudar com nada. Ele simplesmente fez a gente sair da casa, não me deu suporte com nada, e é conhecedor da palavra também, mas eu disse para ele esses dias que tudo na vida a gente planta, a gente colhe. Então vamos plantar a bondade e o amor de Deus. Eu sei que não é fácil porque eu tive ódio dele. E através desse ódio que eu tive e dessa mágoa, desse ressentimento, o meu câncer aflorou, né? Vamos dizer assim. O médico falou para mim: olha, Isabel, o seu deu de estados emocionais. Então, eu comecei a pedir para Deus me libertar do passado, me liberar o perdão para que eu pudesse viver a minha vida agora. E agora eu estou curada. Depois de 3 anos, quase que vai fazer, eu estou aqui trabalhando. E todos os dias eu tiro foto e falo assim: Senhor, como o Senhor tem cuidado de mim. Aí Deus devolveu meu cabelo, muito melhor do que eu tinha antes. Eu conheci pessoas, grupos de orações que oram pelos outros, e tenho orado pela minha família, pelos meus filhos, pela minha mãe. E agora há poucos dias eu perdi meu pai. E é difícil. Mas Jesus sempre fala para mim assim: tem de bom ânimo, eu estou aqui. Eu venci o mundo, você também vai vencer. E muitos amigos falam: aguenta firme. Porque quando a gente começa a passar por muita tribulação, por muita provação, é porque a gente está no caminho certo. E aí eu falo assim: Senhor, eu não estou suportando. E como a gente é sozinha, né? A gente sendo cristão e sozinho é bem mais difícil, porque as pessoas olham pra gente, acham que a gente é forte, que a gente aguenta tudo e ficam falando: cadê o seu Deus? Onde teu Deus está? Você é evangélica, onde está o seu Deus? Porque aconteceu isso com você, aquilo com você. Seu marido te traiu, você perdeu tua casa, seus filhos se separaram, você ficou sem nada. Mas daí eu comecei a olhar que Deus, ele me capacitou a pregar, Deus me capacitou a cantar, Deus me capacitou a cuidar dos meus filhos de novo, os dois, e Deus me deu todas as coisas concretas que eu posso tocar. Eu montei uma casa com a ajuda das pessoas e através disso também eu ajudei outras pessoas, porque eu ganhei muita coisa. E através também do meu testemunho, da minha cura, eu estou podendo ajudar outras pessoas a confiar no Senhor e a confiar na medicina também. Não só dos médicos, mas de deixar de comer carne, deixar de fazer algumas coisas que não faz bem pra gente, mudar a alimentação toda, porque Deus deixou os grãos pra gente. E eu tenho mudado o meu estilo de vida. E algumas fotos agora que eu sempre procuro manter e guardar, porque eu vivi isso. E isso vai servir para os meus filhos. Falar assim: olha, minha mãe, ela teve isso, mas ela foi curada. E eu sei que Deus tem algo maravilhoso para aqueles que o amam, que os busca. E que
cada um de nós. Não importa a enfermidade que a gente esteja, não importa onde a gente esteja, Deus sempre está ali. E quando a gente fala para Deus assim, Senhor, eu estou aqui, me usa, e a gente permite que Deus use a gente, Ele faz maravilha na nossa vida. Porque hoje eu vejo assim que eu sou uma pessoa independente. Eu sou uma pessoa assim que eu posso fazer as coisas sem depender de pessoas, assim. A gente tem que depender unicamente de Cristo e das pessoas que realmente quer o nosso bem. Porque Jesus, ele vai colocando, tirando as pessoas que nos maltratam e vai colocando as pessoas que nos abençoam. E cada dia na nossa vida, eu olho para o espelho e eu sinto um prazer enorme de olhar para mim mesma e dizer assim, Jesus me curou. Jesus me curou. E isso todo mundo aqui na igreja onde eu frequento, aonde eu frequentava em Curitiba, que me conhece, que me conheceu, que vivenciou o que eu passei, o meu vizinho, ele fala para mim, ele tem só 19 anos. Ele fala para mim, eu passaria tudo de novo com você, porque você sempre estava sorrindo nos momentos mais difíceis, você sempre estava ali. E ele falou assim, eu te admiro muito, mas a gente não pode esperar admiração, sabe? A gente tem que esperar o amor de Cristo na nossa vida. E eu, através desse testemunho, eu espero em ajudar muitas pessoas. E que Deus, ele faz milagre na nossa vida hoje ainda, nesse século 21. E Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus que fez a água se tornar vinho, Ele é o mesmo Deus que socorreu Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel na cova dos leões. E hoje o que nós estamos vivendo não é nada do que Deus ainda tem, que vai acontecer em Apocalipse, mas Deus, ele falou, seja fiel até a morte e eu dar-te a coroa da vida. Então, irmãos, aonde esse vídeo for, que for para a glória do Senhor, isso aqui tudo que eu estou falando é verdade, eu posso provar para vocês e comprovar que tudo isso eu passei, eu vivi e Jesus me curou. E eu tive muitas tribulações, eu tive muitas lutas espirituais e com a minha família mesmo, mas Deus me curou. E hoje eu estou aqui para contar isso para vocês. E já vai fazer 3 anos que aconteceu isso. Mas Deus, Ele cuida de cada um de nós. Não importa se a sua enfermidade não for curada. Não importa se você não sarou, se você continua aí numa cama deitado. O que importa é a tua fé. Porque Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida por inteira entregue na mão dEle. Ele capacita a gente. Ele nos restaura. Ele purifica nós de todo mal. Então, eu espero que isso vai ajudar alguém. E eu só tenho a agradecer que nós somos salvos pela graça. Ainda bem. Porque se fosse pelas obras, nós estávamos todos perdidos. Mas Jesus, Ele é o nosso mantenedor. E quando você tiver um problema, Jesus é maior do que esse problema. Quando você tiver uma dificuldade, Ele é maior que essa dificuldade. Quando você não conseguir de pé, você ajoelha. Porque é de joelho que Ele vai te colocar de pé. Amém? Olá, eu, Isabel Juliane, tenho 47 anos. Sou agora, no momento, sou de Astorga, moro aqui em Astorga. Fiquei casada há 20 anos, estou separada há 4, no caso seriam 24 anos, né, se estivéssemos juntos. Devido a uma traição, eu fiz o divórcio e vim embora para cá. Morava em Curitiba, né, morei 20 anos em Curitiba e quando eu descobri que estava sendo traída, comecei a fazer 40 madrugadas.
para que Deus pudesse me orientar aquilo que eu deveria fazer. Como eu morei no quintal da minha sogra, eu saí com a mão na frente e outra atrás. No caso, eu vim embora com um carro, um cachorro e um filho de 8 para 9 anos, e o de 17 para 18 ficou com o pai. Como eu já havia previsto, né, que aconteceria de que o pai não cuidaria do filho, foi o que aconteceu. Então eu vim morar com os meus pais aqui numa cidade do interior, né, numa chácara, aonde eu comecei a trabalhar de doméstica. Saí de uma empresa chamada Jasmine em Curitiba,